Bom dia, galera. Deixa eu aceitar aqui a pessoa entrando. Stephanie Brown. Só vocês? Ninguém mais? Vamos lá então. Deixa eu aceitar aqui o Caio Short. Deixa eu compartilhar a tela. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um é bonito, o outro é elegante. Foi, mais pessoas entrando. Cadê? Amores, a tela apareceu compartilhada aí? Falem comigo. Sim, apareceu. Top frase. Obrigado, tá? Vocês são muito gentis. Deixa eu admitir aqui mais um, Carlos Henrique. Ó, não se esqueçam de colocar os nomes, tá? Vamos lá, amores. Ó, vou falar com vocês de tópico frasal, né? É importante, né, que o seu parágrafo, para ficar mais arrumado, né, e que para desperte o interesse, né, do corretor, vou trabalhar slide com vocês hoje, tá? Não vou trabalhar com o livro com vocês hoje, não. Capítulo do livro, não. Tá? Vou falar de dissertação argumentativa, vou falar de tópico frasal. Então, preparei esse slide para vocês, beleza? Então, é importante que cada parágrafo do seu texto, né, traga um tópico frasal. Não é isso? Que é o resumo, né, do que será falado, do que será desenvolvido ao longo do texto, ao longo daquela parte, ao longo daquele parágrafo. Show de bola? Então, o tópico frasal aparece muitas vezes na introdução, pode aparecer nos 2 parágrafos de desenvolvimento, né? O que não vai aparecer, na verdade, né, até aparece mesmo na conclusão, já que a conclusão é o seguinte: a conclusão eu vou retomar a minha tese, é a retomada da tese, a opinião que eu apontei lá na introdução, né, trazendo desfecho final. Tratando-se de UERJ, né? Isso, ó. Como é que é o UERJ, professor? Como é que é a conclusão da redação da UERJ? Eu vou retomar a tese. Na verdade, a retomada da tese, né, ela vai acontecer em qualquer banca de concurso, qualquer banca vestibular, militar, né, vocês vão sempre na conclusão começá-la, né, com a conjunção conclusiva, certo? Uma expressão conclusiva que não seja, pelo amor de Deus, conclui-se concluindo por fim, certo? Então, eu vou concluir, né, professor? Logo, né, em virtude dos fatos citados até aqui, você vai, né, tratando-se de UERJ, né, ou qualquer banca, retomar a opinião que você apontou, né, na introdução, a tese, né, a sua opinião que você apontou na introdução, você vai retomá-la na conclusão, né, fechando o seu texto, tratando-se de UERJ, né, colocando uma observação final, observação sua, final, sua, entre aspas, né, que eu não posso me incluir. E tratando-se de Enem, né, você vai retomar a tese, né, vai colocar uma expressão
né, conclusiva, retomando a sua tese, perfeito, ó, e assim propondo, né, uma solução execuível e inovadora, uma solução que possa, né, o cara pode pegar e colocar, né, em prática, né, inovadora, pois propôs alguma coisa que quase ninguém mais propôs. Show de bola? Tratando de banca militar também, a mesma coisa. A banca militar não exige, né, a não ser que ela exija que vocês, que ela coloque, né, um tema conflituoso, né, um tema problemático, que vai abordar um problema, né, socioeconômico, ambiental. Já vi isso acontecer na última prova da ESA, certo? E o cara, né, a banca pedir que vocês, né, para que os alunos proponham, né, uma solução para aquele problema. Então a banca tem que exigir, tem que pedir. Caso contrário, não. Né? Tratando-se de UERJ, né, no título é obrigatório, perfeito. Na UERJ o título ele é obrigatório. A diferença do Enem para a UERJ é somente essa, né? E a conclusão é que vocês, né, na UERJ não precisam propor solução, uma vez que o título não vai ser, né, não vai a banca não exige que vocês proponham solução, né, para aquele problema apresentado. Mas o tema da UERJ não pode até ser que aborde um problema socioeconômico e vai trazer, né, esse tema daquele livro que eles colocaram para vocês lerem. O livro, se não me engano, que é o Paradidático de vocês. Eu acho que é esse, né, o mesmo livro da UERJ. Eu não vi com o Armando, peço desculpa, vou ver com o Armando hoje sem falta, em relação ao livro, de quem não tem, como é que vocês vão fazer. Alegaram que tem como comprar. Vamos ver qual o procedimento que vocês vão fazer para comprar esse livro, para buscar, para pegar, né, para trabalhar com vocês neste bimestre, já que uma vez que vou ter que cobrar neste livro com vocês na prova. Tá? Vou ver isso hoje sem falta. Acabou aquela aula com vocês, já vou mandar mensagem para ele e já amanhã mesmo, estando com vocês, eu vou avisar qual vai ser o procedimento, beleza? A menina do segundo ano falou que está lá na plataforma para comprar, né? Ela comprou, o pai foi buscar, alguma coisa assim, mas eu vou ver direitinho com o Armando. E boto para vocês no nosso grupo lá. Agora nós temos um grupo, eu participo dele, beleza? Então aqui, para não perder muito tempo, passa rapidinho nossa aula. Tópico frasal, certo? Vou mudar aqui a página. Tópico frasal é uma estrutura importante que ajuda a tornar, né, isso, ó, o parágrafo de argumentação muito mais organizado e interessante para o meu corretor. Né? Ele permite ao autor do texto desenvolver o assunto mais facilmente, garantindo um sucesso na redação. Então, assim, eu acho bem legal, né? Rapidinho. Eu acho importante demais, né? Assim, até mesmo sem querer, você já começa os parágrafos do seu texto, né, com um tópico frasal sem saber. Né? Então vamos entender melhor o que é um tópico frasal. Ele pode ser chamado também de ideia nuclear, é a ideia central nuclear do seu parágrafo mesmo, né? Isso do parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, é um resumo do ponto de vista que o período vai abordar. Então é muito comum o tópico frasal aparecer, né, principalmente nos parágrafos de desenvolvimento. Né? Cada parágrafo de desenvolvimento vai ter o seu tópico frasal. Show de bola? Ou seja, é um resumo do ponto de vista que o período vai abordar. Então, assim, se você quiser colocar, né, deixar claro para o seu corretor os argumentos que você vai desenvolver para confirmar a sua tese na introdução, legal. Mas muitas vezes você não precisa fazer isso, né? Muitas vezes você pode pegar o seu corretor, né, de surpresa, né, já começar a deixar claro, né? Você vai indicar para ele no parágrafo do desenvolvimento qual vai ser a ideia central, a ideia nuclear do seu parágrafo, e assim, né, vai usar recursos para desenvolver melhor, para desenvolvê-la melhor. Show de bola? Assim, cada parágrafo vai ter... Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Então, né, assim cada parágrafo vai ter um tópico frasal próprio. Agora cabe o aviso, né? É importante que você deixe claro para mim, que você coloque no seu texto apenas uma ideia central, apenas um tópico frasal. Isso pode fazer com que o texto perca o sentido e acabe tirando, né, pontos do autor por isso. O autor pode tirar pontos de você por conta disso. Então é importante que cada parágrafo do seu texto tenha apenas uma ideia central, que traga apenas um tópico frasal. Perfeito? É importante demais. Fabiano Macedo, o que foi? Oi, alguém tá me chamando aqui, ó. Oi. Quem é arco-íris dourado? Não, é que eu tava fazendo um ajuste no grupo, aí eu marquei o senhor pra ver se deu certo. Show, né, mano? Tamo junto. Vamos lá, então. Deixa eu... Liberei aqui o pessoal que precisa entrar. Bastante gente hoje, né? Como é que pode? Voltaram ao formato normal, aí voltaram
Foi então o tópico frasal é isso, a ideia central, a ideia nuclear de cada parágrafo do seu texto, beleza? Então é importante que vocês fiquem atentos, que fiquemos atentos para que cada parágrafo, né, não tenham, né, duas ideias nucleares, né? Isso não tragam, né, dois tópicos frasais. Perfeito? É importante que fiquemos atentos a isso. Vamos botar aqui, ó. Na verdade, assim, muitos de vocês já fazem isso, já trazem a ideia, né, a ideia central, né, sem perceber. Show de bola? A declaração inicial é uma maneira de nós, né, trazermos, né, colocarmos um tópico frasal, né, em cada parágrafo do meu desenvolvimento. A declaração inicial faz realizar uma declaração forte logo no início do parágrafo. Essa declaração inicial ela pode ser negativa ou positiva, perfeito? Então, posso colocar uma declaração inicial e logo depois explicá-la, nem isso, ó. Show? Assim, ao decorrer do texto, o autor pode argumentar e surpreender o leitor, pois apresenta a ideia inicial, nas etapas seguintes, desenvolve os argumentos a favor dela. Né? O tópico frasal pode trazer a ideia de afirmação ou negação, que vai ser justificada com exemplos, analogias, confrontos, razões ou restrições. Então, é importante que, né, você aponte o tópico frasal e depois você, né, reafirme, né, justifica, perdão, essa ideia. Se você negou, né, até porque essa negação, essa afirmação, essa declaração inicial, ela vai trazer, né, uma expectativa no seu corretor. É importante que o seu texto, né, que seduza realmente o corretor, que o prenda ali. Se o texto não prender o corretor, cara, ele não vai nem ter, né, vontade de lê-lo. Então é importante que em todas as partes do seu texto você consiga prender o seu corretor. Então um tópico frasal, né, é importante para isso. Você comece o seu parágrafo, né, trazendo que seja até de introdução mesmo. O tópico frasal pode aparecer na introdução também. Que o tópico frasal do seu texto seja um retorno, né, uma alusão histórica, que ele vai prender o seu corretor, além de mostrar domínio, né, do assunto. Você está comparando, né, um fato histórico, comparando com os dias atuais, aquele problema que continua, né, persistindo ainda em pleno século XXI, você vai comparar com um período histórico, né, você, além de prender, né, também, além de você prender, né, o seu corretor, você vai mostrar para ele domínio, né, cara? Bagagem argumentativa. Tranquilo? Então, eu botei assim, ó. O tema foi violência urbana. Então, construímos um tópico frasal utilizando a declaração inicial, né, sobre o tema violência urbana. Alguém me chamou aqui, deixa eu ver. Não, só o nome. Então, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Então, suas raízes estão lançadas, né, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia, né, uma minoria, deixando todos os demais à margem dela, né, distante de oportunidades iguais. Então, aqui, né, ele pegou, ó, reconheceu a negação, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. O período que vem depois do tópico frasal indica os motivos da violência, né, atendendo à curiosidade que foi causada com a negação inicial. Então, né, eu trouxe os motivos, né, da violência, atendendo a curiosidade que ficou ali no meu corretor, né, causada pela negação inicial. Então, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou racismo. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia uma minoria, né, deixando todos os demais à margem dela, distante de oportunidades iguais. Na verdade, tem tudo a ver, né, cara? Infelizmente, né, a nossa sociedade não é uma sociedade preconceituosa, é uma sociedade racista, sim. Né? E o pobre também tem muito menos, né, oportunidades que o rico, né? A pessoa que nasce, né? O pobre, o cara que mora, o morador de favela, de comunidade, ele tem muito menos, né, oportunidades que as pessoas, né? Querendo ou não, né? Eu vejo isso que eu fui nascido e criado em uma comunidade carente. Então, assim, as oportunidades são bem... É claro que não justifica nada. O cara vai virar vagabundo, vai virar bandido, não justifica, não. Perfeito? O cara tem N oportunidades. Mas, assim, é diferente. O cara tem muito menos oportunidade. O cara que é pobre, que nasceu na comunidade, ele é olhado, né? Ele tem que se esforçar muito mais, né, do que o cara que já nasceu, né, com uma relação, né, um berço de ouro, uma família bem estruturada, né, que vai ter oportunidades. Perfeito? Não quer dizer nada, eu falei, me equivoquei, né? Estrutura familiar não tem nada a ver com pobreza ou riqueza, né? Muitas famílias ricas não têm estrutura, né? Não tem estrutura familiar, e muitas famílias pobres, né, vão ter muito mais estrutura familiar que as ricas, né? Aqui o problema realmente, né, é o preconceito que continua enraizado na sociedade, né, contra o negro, né? E a pobreza também. Um cara que é pobre, o cara que é negro, então, meu irmão, ele vai sofrer muito para conseguir provar alguma coisa a alguém, certo? Não justifica, né? Não tem justificativa nenhuma. Eu não consigo achar a justificativa do cara virar vagabundo, do cara achar uma maneira mais fácil do que, né, se dedicar, trabalhar e tornar-se uma pessoa do bem. Eu, Fabiano, perfeito? Ó, show, mas
que influencia bastante, perfeito? Então, o tópico frasal foi o quê? Eu trouxe uma negação e logo depois da negação que causou aquela curiosidade no meu corretor, né, eu indiquei os motivos da violência, né, atendendo a curiosidade que foi causada com a negação inicial. Perfeito? Então, eu posso, né, começar um tópico frasal, né, com uma declaração inicial. Perfeito? Trazendo também, ó, importante, ó, que aquilo ali é importante que, principalmente na sua introdução, depois eu vou trabalhar com vocês também, de repente no próximo tempo, que achei literatura, eu posso pegar para redação, não sei o que eu vou fazer com vocês, não. A gente pode falar depois de literatura. É importante que vocês não deixem de apontar na introdução a tese, perfeito? Muitos alunos não colocam, não deixam claro para o seu corretor a tese. É importante que vocês deixem claro a tese na introdução, para que depois você retome, né? Na conclusão, é retomada dessa tese. Então, se você não deixar claro a opinião que você tem formada na introdução, o corretor tira ponto pra caramba. Chegam a ser chatos. Eu recebo aqui várias redações de alguns alunos, né? Professor, o cara botou assim, ó, né? O corretor do Descomplica, por exemplo, né? Cadê a sua tese? Cadê a opinião? Então é importante que vocês deixem claro para o corretor a opinião que vocês têm em relação ao tema proposto, né? Logo na introdução. Então a tese de vocês, ela terá que aparecer de maneira clara, né, na introdução. Eu vou ter que olhar e reconhecer qual é a opinião que você tem em relação ao tema. Então está muito em voga aí, né, a relação ao aborto, né, ao estupro aí, né, aquele monstro, né, fazia com a sobrinha, né? Isso está muito em voga, né? O debate sobre o aborto. Então, assim, você vai ter que deixar claro para o seu corretor, né, qual é a opinião que você tem formada em relação ao aborto. Se você é contra, se você é a favor, né? Beleza? Claro que é ciência, não é religião. É importante que você use argumentos, né, científicos, né, ligado à ciência. Não falo científica, ligado à ciência, para comprovar, né, a opinião que você tem, seja contrária ou a favor ao aborto. Tranquilo? Né? Ao aborto, né? Naquele caso da menina, que é um caso de estupro, né? Ele é liberado, né, pela lei, né? Ela tá respaldada pela lei, né? Mas houve aquela coisa das religiões. É importante que, independente da sua religião, cara, que você, quando fazer uma redação, né, pautada neste assunto, que pode ser um tema do Enem, pode ser que eles peguem isso aí, né? O Enem ainda não foi elaborado, o tema ainda não foi pronto, né? O Enem só vai ser em janeiro. Então, é assim, ó, creio eu que a banca não tenha, né, deixado claro qual vai ser o tema ainda. Então pode ser que eles peguem qualquer, né, já que é um problema, né? Pode ser que eles peguem um tema, eu acho que muito conflituoso. Eles podem ser que o Enem pegue um problema socioeconômico, pode ser que ele fale de alguma coisa ligada à saúde, já que esse caso da pandemia toda, a gente não conseguimos adivinhar, não. É importante que vocês fiquem atentos a tudo que está acontecendo aí, né, relacionado ao nosso país. Show de bola? Para que pode ser um tema abordado pelo Enem. Beleza? Então é importante que sempre deixemos claro na introdução, principalmente lá, né, a tese, porque depois na conclusão eu vou retomá-la. Se eu não deixei clara a minha tese para o meu corretor, como é que eu vou retomar, né, na conclusão? Perfeito? E conclusão é retomada de tese sempre. Show? Mudei a página. Definição, nem só. Quando inicia o parágrafo, o autor também pode apresentar uma palavra que esteja dentro do contexto do assunto que será discutido. Na sequência, vem a explicação lógica e ampla do significado dessa palavra nos períodos seguintes. Perfeito? Então, aqui eu vou iniciar o tópico frasal, né, definindo, né, o tema proposto. Tranquilo? Então, veja como é a construção. Veja como é a construção de um tópico frasal. Às vezes eu falo muito rápido. Utilizando a definição sobre o tema pena de morte. Então, na verdade, né, já cansei de começar o tópico frasal dessa maneira, né? Vamos dizer que teve um tema na época que foi a implantação das UPPs, né? Aí o que eu fiz? Eu posso definir, né, o que foi o projeto das UPPs, né, no Rio de Janeiro. Então, defini o projeto, né? Aquilo foi meu tópico frasal. E logo depois, o que eu fiz? Eu expliquei a definição. Eu falei que realmente é um projeto, né, que veio lá de outro país, né? Um projeto que foi muito bem, né, na teoria elaborado, né, a implantação das UPPs, só que na parte prática, né, na prática não deu certo. Tranquilo? Então, assim, eu vou definir, né, o tema, que foi, né, o projeto da implantação das UPPs, definir o que foi aquele projeto, logo depois eu trouxe a explicação, ampliei, né, de forma lógica a minha explicação, né, trazendo que na prática realmente, né, foi um projeto que falhou em nosso estado. Certo? Tranquilo? Então aqui, ó, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. O que é um grito lancinante, né? É um grito desesperador, não é isso? De uma sociedade sem fé e sem esperança. Perfeito? Na minha concepção, eu comecei a definir a pena de morte, né, como um grito lancinante de uma sociedade sem fé e sem esperança. Né? Usei muito bem ali, né, a coesão referencial para que meu texto não fique repetitivo. Né? O ela, né, substituiu, né, a pena de morte, então ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime, né?
para eliminar, né, para fazer com que o crime não aconteça, não se repita. Perfeito? Então, ali eu comecei o tópico frasal. O meu tópico frasal apontou a definição, né, que eu dei em relação à pena de morte, ao tema proposto para mim. Então, assim, é importante, vocês podem também começar, né, a indicar o tópico frasal, que vai ser o resumo do que você vai falar, certo? Partindo do tema proposto, eu defini a pena de morte. Perfeito, galera? Então, a pena de morte, nesse tópico frasal, é definida como o grito lancinante de uma sociedade sem fé e sem esperança, na verdade? Galera, assim, eu acho que as leis do nosso país são muito, né, são muito falhas, né, tem muitas brechas, tranquilo? Então, assim, nós temos que ter leis mais severas, realmente, até para que o autor, né, o criminoso, pense muito bem, né, em cometer o crime novamente, né, para que ele não tenha reincidência do crime. Então, assim, muitas coisas se podiam, né, desenvolver em relação a este tema. É importante que vocês, né, tenham bastante bagagem argumentativa para falar do assunto desse. Show? Mudei a página aqui, galera, rapidinho. Contraste ou comparação. É muito comum, muitas vezes, também vocês começarem, né, a introdução ou o parágrafo do desenvolvimento, né, comparando, né, vai comparar. Vou falar de educação, por exemplo. Vou comparar a educação de um país, né, desenvolvido com o Brasil, que é um país subdesenvolvido. Vou comparar como é que é a diferença da educação lá com a educação daqui. Então, assim, eu posso trazer o tópico frasal, né, a ideia central, né, a ideia nuclear, né, trazendo a comparação. Né, já que eu tenho educação, vou comparar com um país que é desenvolvido, né, em que lá o professor é muito bem remunerado, né, ele tem prestígio social, ele goza de prestígio social, coisa que não acontece no nosso país. Então, contraste a comparação. Aqui o autor apresenta ideias opostas ou faz a comparação entre elementos considerados relevantes para o texto. Quando essa comparação é bem feita, né, o contraste pode, né, demonstrar criatividade, informação e poder crítico. Então, é importante que você faça nessa comparação, de repente, né, trazendo um contraste também. Vou comparar, né, o Brasil, a educação no Brasil com a educação, né, em outro país desenvolvido, né, apontando esse contraste, né, isso, ó, sendo criativo, né, trazendo informação, mostrando informação ao seu corretor e o poder crítico também. Show de bola? Então, o tema vai ser esse aqui, meus amores. Ó, o tema é, né, educação no Brasil. Então, eu coloquei esse contraste. De um lado estão, né, podia até, na verdade, ali usar, né, a elipse, né? De um lado, vírgula, professores, né? Perdão, de um lado, os professores, certo? Eu coloquei o estão, mas eu podia, né, usar, como eu comecei o texto, né? É importante que eu coloque. Se eu fosse retomar, aí sim usaria, né, a elipse, né? Ou o zeugma, que é a omissão de um tema que já foi citado. Então, de um lado estão os professores, né? De um lado estão os professores, desculpa, mal remunerados, sem estímulo, né? E abandonados pelo poder público. Do outro, né? Gastos exacerbados, né? Com certeza, né? Com computadores e inovações. Né? O cara vai roubar, ele vai ter um gasto X, né? E vai, com certeza, orçamentar 3x do valor para colocar, né, o resto no bolso. É o que acontece muitas vezes, quer dizer, muitas vezes sempre, né? Com as pessoas que estão à frente, né, da gestão, principalmente, né, educacional do nosso país. Perfeito? Nós fomos abandonados. O professor é muito mal remunerado no nosso país e, consequentemente, ele não é estimulado, né, e abandonado pelo poder público. Então, assim, não temos estímulos. O professor que trabalha principalmente, né, numa instituição pública, né, que não ganha bem, que é muito mal remunerado, qual é o estímulo que o cara vai ter, né, de acordar de manhã para trabalhar, de encarar uma turma cheia, uma turma lotada com 60, 50 e poucos alunos. Né? Até porque se você perceber, uma turma de 50 alunos, né, quase, como é que se diz? Não tem como, né, você trabalhar com 50 alunos, né? É antididático, né, creio eu. Então, assim, nós enfrentamos várias coisas. Então, o professor, né, por ser mal remunerado, ele não vai ter estímulo para trabalhar, né? Ele não vai ter prestígio, né? O aluno, muitas vezes, hoje não respeita o professor, porque realmente o cara, ele vê que um cara, né, não tem prestígio na sociedade, é um cara que ganha mal, é um cara que recebe mal. E isso, assim, parece que não, cara, mas influencia bastante no respeito. A sociedade é capitalista, então, assim, se você percebe que o cara, ele é bem remunerado, ele tem um bom salário, né? Ele passa a ter um prestígio social, cara, é impressionante. Parece que não. Podem até vocês discordarem de mim, mas, assim, influencia bastante, né? Eu trabalhei na instituição, né? Ligado ao Bradesco, né, que pagava muito bem mesmo, né? Paga muito bem aos professores, perfeito? Então, assim, lá, né, o professor, né, final do ano, né, com a participação de lucro da empresa, o cara faz uma viagem para a Europa, o cara troca de carro zero, né, troca de carro, né, todo ano. Então, assim, aquilo o aluno vai ter, o aluno acompanha o professor nas redes sociais. Então, assim, o cara vê, né, que o cara tem uma vida, né, uma vida
assim, nem tem que ganhe muito, muito não, tem uma vida normal, né? Uma vida boa para a sociedade, o cara vai respeitá-lo. Assim, lá naquele colégio, naquela instituição, quase todos os alunos queriam se tornar professor daquela instituição, né? Por quê? Porque sabia que ali, né, eles eram bem remunerados, professores que ele tinha, né? Nós também somos bem remunerados na geração 2000, mas lá era coisa absurda. Então, assim, os caras queriam, os alunos queriam, né, se tornar, perdão, professores, né, para trabalhar naquela instituição, porque queriam trabalhar naquela instituição especificamente, porque viam que o professor, né, ele era bem remunerado, né, ele era valorizado, né, pela instituição, coisa que não acontece principalmente nas escolas, né, nas instituições públicas de ensino. Show de bola? Então, assim, assim, e outra coisa importante, muitos alunos daquele colégio queriam se tornar professores, né? Coisa que não acontece mais hoje. Se eu falar assim, gente, quem quer dar aula aí? Quem quer se tornar professor? Ninguém levanta a mão, né? Muitos têm aquele dom, né, para matemática, e o cara prefere fazer engenharia, prefere fazer ciências contábeis, né, ao invés de fazer, né, prefere fazer ciências contábeis a fazer, né, isso matemática ou aquele curso, né, que vai levá-lo a dar aula. Por quê, pessoal? Muitas vezes porque o cara sabe, né? O aluno sabe que o professor é um cara mal remunerado, tem que trabalhar em diversos lugares para se sustentar, para fazer um bom salário e assim por diante. Eu botei assim, ó, esse é o paradoxo da educação brasileira, né? É uma ideia paradoxal, né? Pessoas de mal remunerados, sem estímulos, abandonados, né? Mas do outro, né? Gastos exacerbados com computadores de inovação. Para que eu vou gastar com computadores de inovação, né? Se o professor, né? Ele é desestimulado, ele é mal remunerado e assim por diante. Outra coisa importante é investir, né? No meu alunado, né? Na outra parte, né? Por exemplo, muitos alunos estão sem escola, estão sem aula, né, durante a pandemia porque não tem nem computador em sala de aula, em casa, né? Então, esses computadores que são colocados lá, né, na escola pública, eles podiam ser doados, né, para alunos que estão em casa, né, sem assistir, né, às aulas. Perfeito? Então, o contraste fica claro pelo parágrafo quando temos a expressão de um lado, né, enquanto no segundo a expressão de um outro. Então, assim, é importante que o seu parágrafo ele traga, né, um tópico frasal. Show de bola? Falei muito com vocês. Vamos mudar a página aqui. Divisão, né? Outra forma de nós trazermos um tópico frasal, né? A ideia central, a ideia nuclear, é fazendo a divisão. Então, a divisão em um tópico frasal acontece quando existe o objetivo de separar as ideias e elementos em um parágrafo. É um jeito fácil e didático para elencar as ideias usadas para a discussão de um tema. Observe a construção de um tópico frasal, utilizando também, né, o mesmo tema ali, a educação, certo? A divisão minuciosa, complexa e demorada, né? Aqui, na verdade, eu colocaria ali um adjetivo, né, para o texto ficar paralelo sintaticamente. A educação é minuciosa, complexa, né, e demorada. Show de bola? Ela, a mesma coisa, ó, coesão referencial, ó, ela se divide em 3 etapas, né? Isso eu vou dividir agora. Vou trazer o tópico frasal com a divisão. O meu tópico aqui é a divisão que eu trouxe em 3 etapas. Então, ela se divide em 3 etapas: educação básica, ensino médio, né, e superior. Show de bola? Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir, né, com sabedoria seu destino. Na verdade, eu não concordo muito, não. Acho que a parte mais importante é a educação básica. Então, se o cara não tiver uma boa base na educação básica, ele vai, né, chegar ao ensino médio defasado, totalmente defasado. Então, assim, você vê que muitos alunos chegam ao ensino médio, né, por não ter tido uma boa base, né, na educação básica, ele chega defasado ao ensino médio e, consequentemente, né, defasado no ensino superior. Chega ao ensino superior defasado também. Então, eu faço direito, né, e vocês, quando chegarem ao ensino superior, né, no próximo ano, né, creio eu, vocês vão ver que muitos alunos, cara, vão ter uma defasagem enorme para escrever, principalmente na escrita, né, o cara vai ter dificuldade em falar em público, né, o cara está fazendo direito, o cara vai ser advogado, eu sei que muitos podem fazer concursos, né, não precisar falar tanto, né, mas assim, o cara chega ao ensino superior, o cara cursa direito, né, e o cara não domina a sua língua materna. O cara, ao produzir um texto, né, totalmente incoerente, o professor tem que chamá-lo à frente, né, para fazer a descrição do que ele escreveu, porque o cara não consegue entender a letra, ou o cara, né, é tão incoerente o texto do aluno, a pessoa não consegue, né, entender o que está escrevendo. Perfeito? Assim, a base, para mim, é a mais importante, né, na verdade, a educação básica. Eu podia, sim, dividir as 3 etapas, mas depois, ao desenvolver o meu texto, né, eu podia enfatizar, né, a educação básica. Eu posso fazer também isso, eu dividir as 3 etapas importantes, mas ao longo, né, do desenvolvimento do meu texto, eu podia, né, focar, dar ênfase, né, enfatizar a educação básica, perfeito? Então, apenas a qualidade, né, constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria seu destino. Viu que o autor aqui do texto optou por dividir o processo da educação em 3 etapas. Esse é um tópico frasal de divisão. Eu dividir aquele processo ali, perfeito? Show de bola?
Passei aqui, meus amores. Ó, vocês já fazem isso, né? É muito comum que vocês iniciem um parágrafo, né? Um tópico frasal. Vocês já apontam, já iniciam um parágrafo sempre, né? Fazendo uma alusão histórica. É muito comum vocês fazerem isso, até para nós compararmos com os dias de hoje. Eu começo apontando, né, um fato que ficou no passado, né? E logo depois eu faço a comparação com o que acontece, né? Com um problema que repercute, continua acontecendo nos dias de hoje. Show de bola? Então, quando realiza uma alusão histórica, o autor procura relacionar o tema que vai falar com os fatos históricos, lendas, tradições, crendices ou experiências do passado. É uma forma bem eficaz para atrair o leitor e deixá-lo entretido com o texto, né? E mostrar para ele que você tem um domínio, né? Principalmente, né, de conteúdo histórico. Show de bola? Então, confira a construção de modelo de tópico frasal utilizando a alusão histórica sobre o tema globalização. Então, depois, ó, eu comecei logo de cara, né, trazendo, né, um fato que ficou no passado, né, esse que é o muro, né, a derrubada do Muro de Berlim. Então, depois da derrubada do Muro de Berlim, teve fim, né, o antagonismo leste-oeste. O mundo, então, parece ter, né, aberto as portas para a globalização em definitivo, como economia em acelerada rota de competição. Perfeito? Olha, ó, bem curtinho a introdução, né? Pode ser uma introdução ou pode ser um parágrafo de desenvolvimento, depois eu vou desenvolvê-lo melhor, mas eu trouxe, né, eu iniciei, né, com uma alusão histórica, perfeito? O meu tópico frasal está definido ali, ó, com uma alusão histórica que é a derrubada do Muro de Berlim. Show de bola? Então, depois daquilo ali, né, teve fim o antagonismo leste-oeste, né? O mundo, então, né, parece, né, abriu as portas para a globalização em definitivo. Show de bola? Então, veja que o autor traz no seu tópico frasal um fato histórico sobre a queda do Muro de Berlim e suas consequências, né, na globalização. Passei aqui, ó. Eu não gosto, né? Mas é importante que vocês, né, aparece muito mais a interrogação, né, quando vocês abrem o seu texto, né? A introdução aparece muito, você quer indagar, né? Você quer fazer a interrogação para depois responder com argumentos. Então, assim, é muito comum. Pode sim aparecer no desenvolvimento. Eu não gosto. Eu gosto que vocês, se vocês quiserem usar uma pergunta, né? Usar a interrogação, utilizar a interrogação, é importante que utilizem na introdução para que depois vocês respondam logo abaixo, né? Ou então respondam, né, nos parágrafos consequentes. Perfeito? Então, aqui, o parágrafo pode ser iniciado com uma pergunta, né, que vai despertar o interesse e a reflexão do leitor em relação ao tema a ser discutido ao longo do texto. Aqui está logo, né? É ao longo. Essa pergunta tem que ser, né, respondida nos períodos seguintes, tá? Quer conhecer a construção de um tópico frasal com pergunta? É fácil, né, meus amores? O tema vai ser saúde, né? Então, eu posso começar assim, né? Aumentar a carga de impostos vai, de fato, melhorar a saúde no Brasil? Claro que não, né? Então, eu fiz a pergunta, né? E logo depois eu vou justificá-la. Tá vendo aqui, ó? O autor, né, iniciou o tópico frasal com uma pergunta, né? Aumentar a carga de impostos vai, de fato, melhorar a saúde no Brasil? E logo em seguida, né, ele vai passar a resposta, ele vai trazer a resposta. O contribuinte desacreditou do sistema, né? Pois, né, tira cada vez mais dinheiro do nosso bolso, né, do nosso bolso não, tira cada vez mais dinheiro do bolso e não vê retorno, né, nas áreas administradas pelo Estado. Por isso, né, a população, de forma geral, se sente lesada, né, e desacreditada, né, em relação, né, não acredita realmente, né, que que aumentar a carga de impostos vai, de fato, melhorar a saúde no Brasil. Perfeito? Nós pagamos impostos altos há muito tempo, né, e você não vê melhora alguma, principalmente no sistema de saúde, né, sistema de saúde o sistema de saúde público, né, o SUS, por exemplo, se você depender, né, de um hospital público hoje, né, são poucos que vão te atender bem, né, que vão trazer, né, que vão trazer, na verdade, qualidade, certo? Se você não pagar, né, no Brasil, né, caro por um bom plano de saúde, você não vai ter como, né? No momento que você precisa, vai depender do hospital público, você está, né, sabemos isso, né? Que nós estaremos lascados se nós dependermos, né, do sistema de saúde público no Brasil. Perfeito? Então, assim, aumentar a carga de impostos não vai realmente melhorar, de fato, né, a saúde no Brasil. Não esqueça de colocar os nomes, perfeito? Acabando nossa aula já, quer dizer, o primeiro tempo dela. Tá? Então aqui, ó, veja, né, que o autor começou com uma pergunta, né, logo em seguida ele foi, né, trazendo a resposta, deixando claro ali o que ele ia, né, argumentar. Perfeito? Pulei aqui, meus amores. Então foi, né? Qual a diferença entre a ideia-chave e o tópico frasal? Para finalizar nossa aula, amores. A ideia-chave é o conjunto de palavras-chave, né, que vão, né, dar sentido ao contexto específico do assunto que vai ser discutido. Por exemplo, se o tema da redação estiver relacionado ao conteúdo de biologia, as palavras-chave que vão aparecer, né, estarão contidas sempre no vocabulário próprio da disciplina. Então, assim, são vocabulários, né,
técnicos que vão estar, né, relacionados à parte, né, da disciplina biologia. Então, se o assunto for biologia ou se for saúde, eu for usar, né, o meu conhecimento biológico para desenvolver meu texto, é importante, né, você pensar que a ideia-chave, né, ou as palavras-chave, né, elas vão estar, né, sempre relacionadas, né, ao assunto tratado. Perfeito? Então, o tópico frasal pode ser definido como resumo da ideia central do assunto, que será desenvolvido posteriormente no parágrafo. Então, o tópico frasal é a ideia, né, nuclear do parágrafo. Perfeito? Agora que você já sabe tudo sobre o frasal, uma dica final, né? Peito simulado, isso aqui é bobeira. Tá bom? Show de bola, meus amores. Então, fecho com vocês aqui e volto no próximo tempo. Ou, né, eu ver aqui literatura ou redação realmente. Mas não sei se eu vou voltar com literatura com vocês ou redação. Beleza? Volto daqui a pouquinho com vocês no próximo tempo. Vou fechar aqui. Beleza? Beijo grande. Até daqui a pouquinho.